Oi, alunos! Hoje faremos aula de História, onde a professora preparou uma revisão dos principais conteúdos estudados no decorrer do ano, para que todos vocês saiam do quarto ano aprendendo ainda mais e relembrando os conteúdos principais. Então eu quero que vocês prestem atenção nessa revisão e no texto que a professora vai deixar ali para vocês. Primeiro bimestre. Movimento migratório é um movimento de pessoas que deixam o local de nascimento, seu lugar de origem, e se deslocam para outro lugar. Movimentos migratórios internos acontecem dentro de um país. Isso ocorre quando mudam de uma região para outra, de um estado para outro, de uma cidade para outra, do campo para a cidade ou da cidade para o campo. Emigrante é quando a pessoa sai de seu país de origem para viver em outro país. E imigrante é aqueles que migram do lugar de origem e quando chegam nesse lugar, nesse destino, são chamados de imigrantes. No segundo bimestre, a gente viu sobre os povos formadores do Brasil. Então, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, as terras eram habitadas por indígenas. Em 1500, os portugueses vindos de Portugal chegaram a essas terras e trouxeram influências para a formação de uma nova cultura no território, como, por exemplo, a língua falada, a língua portuguesa. Quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território para eles que seria explorado. Antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Veracruz porque eles acreditavam que as terras eram uma ilha. Mas ao reconhecerem o território, perceberam que a terra era muito extensa, muito grande, bem maior que uma ilha. Então eles deram o nome de Terra de Santa Cruz. Conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados e por esse motivo os portugueses passaram a trazer africanos para que trabalhassem como escravizados. Lembrando que alguns indígenas também trabalharam como escravos, tá? No terceiro bimestre, a gente falou muito sobre o café, que teve uma grande importância para o desenvolvimento brasileiro. Então, a comercialização de café foi muito lucrativa para a economia brasileira, pois havia grandes propriedades produtoras de café. Essas fazendas contavam com centenas de trabalhadores, dentre eles escravizados. No Brasil, o trabalho forçado de escravizados já existia nos engenhos de cana-de-açúcar e na extração de ouro. E aí, tempos depois, o trabalho dos africanos foi explorado também no cultivo de café. Com o passar do tempo, as cidades foram modernizadas à medida que cresciam os lucros da venda de café e nesse período também aumentou o número de moradores nas cidades, especialmente o de imigrantes que vinham buscando uma vida melhor. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo construíram grandes espaços para hospedar imigrantes europeus, sírios, libaneses, entre outros. Lembra das hospedarias, né? Essas hospedarias ofereciam abrigo temporário até que as pessoas fossem direcionadas para trabalhar em uma lavoura de café, por exemplo. Também vimos sobre produtos manufaturados e produtos fabris. Então, produtos manufaturados, eles eram feitos sem uso de técnicas industriais, eram feitas à mão. E produtos fabris eram feitos com auxílio do homem e também uso de máquinas. E no quarto bimestre, falamos um pouco sobre algumas transformações da infraestrutura urbana. Então, infraestrutura é o conjunto de elementos considerados necessários para o funcionamento de uma cidade. Por exemplo, toda cidade precisa de rede de esgoto, de água potável, de iluminação pública, de escolas, mercados, tudo isso faz parte da infraestrutura. O Brasil teve 3 capitais, Salvador, Rio de Janeiro e a atual, que é Brasília. E Brasília se tornou capital no ano de 1960. A ideia de tornar Brasília capital foi no governo de Juscelino Kubitschek entre 1956 e 1961. A intenção era levar o desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado.
e dessa forma esperava-se integrar as regiões do Brasil. E cidade espontânea são cidades que tiveram um crescimento natural e foram aos poucos se transformando. Já a cidade planejada são planejadas desde o início de seu surgimento, cada rua, cada avenida, cada praça, entre muitos outros elementos. Então, pessoal, esse foi um pequeno resumo dos principais conteúdos que estudamos no decorrer do quarto ano. Eu espero que vocês tenham gostado e relembrado. Beijos, bom final de semana e até segunda-feira.